Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você vai ver esse vídeo. Eu quero contar nesse vídeo a história da minha conversão e como eu cheguei à Congregação Cristã no Brasil, ou a CCB. Tudo começou ainda na minha meninice. Eu quero deixar claramente nesse vídeo que a obra de Deus ela é voluntária, ninguém é obrigado a nada e tudo é aquilo que Deus faz sentir para a gente fazer o desejo que nós queremos é permanecer até o fim, que é promessa por Jesus Cristo de abençoar 100 vezes tanto e dar a coroa de vida eterna para tantos quanto nele crê. Então, eu era ainda menino quando eu escutava as histórias antigas ainda no colo do meu pai e ali pela primeira vez desejei conhecer a pessoa de Jesus Cristo, porque segundo a história que ele contava, deixava claro que Cristo era um homem humilde, simples e socorria os necessitados. Então eu me coloquei no lugar de necessitado e desejei ser encontrado por Jesus Cristo. Pela primeira vez eu chorei no colo do meu pai, ainda menino. Mas ninguém sabia dessa, não falava para ninguém, não disse nada a ninguém. E naquele tempo, naquela época também a gente era muito fechado. E aos tempos se passou, eu ainda na minha mocidade, eu perguntava para Deus, quando eu via falar de São Pedro e os demais que falam muito pela igreja romana, né? Eu perguntava para Deus se era só eles que poderiam andar com Cristo. Então eu tinha esse desejo maravilhoso. E o tempo se passou, e Deus me guardou de muitos acidentes ainda na minha caminhada como pessoa que não conhecia ainda a Escritura, não conhecia o Evangelho, não conhecia a graça de Jesus Cristo. Mas Deus me guardou, ainda menino, de eu morrer, que criança tudo que põe a mão puxa, né? Eu puxava chaleira de água quente para mim, panela de feijão, etc. E fui pelado, pelou todo, queimou toda a minha barriga, podia pegar um embigo e perder a vida, mas Deus guardou, desde menino. E eu ainda de menino, por isso que a palavra diz que honrar pai e mãe é promessa de Deus para o jovem, né? E eu prometi honrar o meu pai, minha mãe, meus pais, nunca colocar droga nas minhas bocas, ainda na minha mocidade, na minha juventude, né? E nunca usar cigarro. Graças a Deus, até o dia de hoje, essas duas partes que eu achava desonroso, principalmente drogas, para meus pais. Então, o Senhor me guardou disso aí. E eu perguntava para Deus se quando eu tivesse 18 anos eu teria meus pais vivos, porque meu pai já era o último da família, de 13 filhos que a minha mãe teve, eu fui o último. E a minha mãe, ela quando estava grávida, ela foi atender uma ocorrência de um animal que saiu do pasto da vizinha. Ela foi agredida, ficou desmaiada, Deus guardou ela e a mim, né? Não permitiu que ela viesse perder o filho nem nada com ela. Isso nos finais de mês, de 9 meses.
Tudo isso ela passou, Deus guardou, porque Deus tem plano na vida de cada ser vivente na terra. Então Deus guardou para que eu viesse a conhecer no futuro essa graça maravilhosa e agradecer a Deus por todo o bem. Então, quando eu perguntava para Deus sobre meus pais, Deus dizia para mim que não. Eu via meu pai descansando, o almoço, depois que ele vinha do trabalho, da roça, e eu olhava ele dormindo ali, eu chorava amargamente, porque Deus falava no meu coração que não, que eu ia chegar aos 18 anos, não teria os meus pais mais junto de mim. Mas o tempo se passou e isso se cumpriu. Aos 16 anos eu perdi meu pai. Aos 16 para 17 para 18 anos, 1 ano e 2 meses depois meu pai partiu, também a minha mãe. Então fiquei, quando chegar aos 18 anos, eu era órfão de pai e mãe, de acordo com aquilo que Deus fazia eu saber. 21 anos, com 18 anos, sozinho, morei um bom tempo na casa dos meus pais, que eu era filho mais moço que vivia com eles. Fiquei sozinho um bom tempo, depois morei na casa um bom tempo, depois a minha irmã de Blumenau me chamou para morar com ela. Morei uns tempos lá com ela, fiquei empregado lá numa metalúrgica. Na época comprei um lote, trabalhei 6 para 7 meses na empresa, comprei um lote aqui na região de Penha, onde hoje chama Mariscal, na rua ali. E estava indo muito bem quando entrou o Fernando Collor. Na época do Fernando Collor, fiquei desempregado, fiquei um bom tempo lá. Bom, vou resumir bastante, porque se for contar mais detalhado, demora mais esse vídeo. Então, eu vou contar até onde eu cheguei nessa graça maravilhosa. O que acontece? Fiquei em Blumenau, as portas fechou, vim para Penha, fiquei um tempo na Penha, fui chamado para ir morar em Itajaí, na casa de outra irmã minha que mora em Itajaí. Fui morar lá e lá fui trabalhar numa empresa de vigilância que fazia serviços gerais também. Eu fui trabalhar em serviços gerais na empresa. E atrás da casa dessa minha irmã tinha uma salinha de oração. Um belo dia teve um culto lá, ia ter um culto lá na casa, nessa salinha de oração, que hoje é uma congregação, é outra, uma obra mais para frente, a de contar mais para frente, um testemunho também glorioso. Bom, foi o moço lá chamar a minha irmã e o meu cunhado na época para congregar. E quando ele me viu, ele disse para mim, Deus deu na boca dele, amigo, qualquer dia tu vai? Eu disse, não amigo, qualquer dia eu vou. E esse convite dele, essa minha resposta ficou no ar. Bom, eu vim ficar, uns tempos depois, apareceu em mim de uma hora para outra um reumatismo. Eu era um jovem saudável, gostava de sair para caminhar, correr, essas coisas, gostava de manter a minha saúde física, mas tive um reumatismo nas pernas de uma hora para outra. Para resumir bastante, eu fiquei, aquela dor começou a dar nas pernas, e eu gritei muito, porque ele deu um reumatismo que mordia, com formiga, mordia minhas pernas. E depois, meu cunhado trabalhava na época à noite, a minha irmã sobre o dia, ele chegava, ela saía, ele saía, ela chegava. E ali, quase quando ele viu que eu estava muito feio mesmo, que eu estava de cama, já ia um bom tempo de cama, ele começou a fazer comprensa nas minhas pernas, botava a comprensa numa perna, saía daquela, corria para o outro lado da perna e assim foi a luta. E a guerra foi grande, até que eu corri atrás do recurso, comecei a tomar remédios naturais e fazer comprensa, tomar injeção. Para resumir, eu fiquei bom daquela enfermidade. E o moço que tinha me convidado para congregar nessa salinha de oração, ele veio ficar enfermo, fiquei sabendo que ele ficou enfermo também. E quando eu cheguei a ponto de ficar bom, aí soube a notícia que ele tinha falecido.
E naquele dia eu fiquei, não conhecia muito bem o moço, mas fiquei, como diz, pesar, né, daquele moço ter falecido. Eu disse comigo mesmo, eu não vou ligar rádio hoje, não vou fazer nada hoje. Aí eu fiquei lembrando dos conselhos que meu pai dava, que para nós respeitar as casas lutadas, porque antigamente se respeitava muito. E ele criticava, isso nos anos 80, as casas, pessoas que estavam lutadas, outras estavam com o rádio ligado, com um total de respeito. Então eu pensava nesses conselhos e guardei aquela fatalidade que estava naquela casa. E eu falei comigo mesmo, vou lá nesse funeral, vou lá para ver. Cheguei lá, quando eu entrei naquela casa, que eu olhei aquele moço no caixão ali, na sala da casa, bem a sala onde tinha culto, fazia o culto ali, ele estava ali na casa que eles moravam. Deus falou no meu coração, eis a morte. E eu saí, fui no jardim, as flores bonitas, uma rosa bonita, eu pegava a rosa na mão, Deus falou, eis a vida. E Deus começou a falar comigo e eu chorava. Eu ia lá e Deus falava comigo, eis a morte. E eu chorava. Chorava. E todos que estavam ali viam eu chorando, como uma criança, mas era a presença de Deus que me falando comigo. E eu chorava como uma criança, mas ninguém sabia por quê, porque eu não conhecia o rapaz, nem o rapaz me conheceu só naquele dia que me chamou de amigo. E assim Deus começou a falar comigo. E quando chegou na hora de fazer o funeral daquele jovem, daquele rapaz, acontece que o ancião chegou e eu já tinha no meu ser, no meu coração, que Deus é a autoridade máxima. Eu já tinha essa consideração que Deus era a autoridade máxima. Eu já respeitava esse assunto. Claro, eu já cria em Deus, né? Mas não conhecia a graça e nem o sacrifício de Jesus Cristo. Sabia que ele era um homem humilde e andava na terra. Enfim. Então, eu já tinha se procurado, eu já tinha escutado em rádio, em televisão, já tive na frente uma denominação que tem aqui na Santa Lídia. Me convidaram para entrar, eu não entrei. Enfim, não entrei em denominação evangélica, não tinha entrado. E do catolicismo eu tinha me afastado, não fazia, não tinha participação no catolicismo. Por quê? Porque eu não via nada e eu ficava pensando, quando eu via aquelas imagens sem vida, eu ficava olhando, não via nada de Deus naquilo, porque não sentia nada. Então, eu nunca tinha entrado na igreja evangélica até então. Aí, quando chegou, uma irmã falou para mim assim, lá nesse funeral, ó irmão, aqui é assim, as irmãs ficam num lado e os irmãos no outro. Eu disse, não, tudo bem. Aí eu saí do lado e fui pro outro. Aí o ancião foi atender o funeral. E quando ele estendeu o funeral, ele disse, Irmandade, nós vamos dobrar o joelho na presença da autoridade máxima. Quando ele falou isso, meu amigo, supriu tudo. Aquela palavra entrou no meu coração completamente. Então, dobrei meu joelho chorando, em lágrimas, naquele funeral. Então, parti dali para frente, eu caí em choro e aceitei aquela pregação, aquela forma, e vi a humildade e a simplicidade daquele homem de um ministério, que tem um ministério, não é que mais do que os outros, mas mais responsável na graça, na palavra, na doutrina, mais responsável na igreja. É um homem mais responsável na igreja, e ali que cuida dos batismos, dos conselhos para a igreja. Uma simplicidade, da forma de simplicidade que ele se apresentou, que em outras denominações que eu ouvi, eu não via, porque eu dizia no meu coração que o povo de Deus, como Jesus Cristo era humilde, o povo de Deus é humilde.
um povo de humildade, né? Porque Cristo é a humildade perfeita, a humildade perfeita. Então eu dizia comigo, o povo que serve a Deus é um povo simples. E realmente eu vi a simplicidade nesse povo. Então quando eu aceitei Jesus Cristo de toda a minha alma, de todo o meu coração, como meu Salvador, e que era o caminho que ele deixou na terra para servir a ele, como tinham os nossos irmãos no passado, apóstolos. Então ali eu criei. Bom, até aí eu contei até aqui. Os próximos vídeos eu vou contar a continuação. Como é que eu cheguei à congregação. E vou contar com mais detalhe o próximo vídeo. Porque este vídeo vai ficar até aqui. Porque ele já está há mais de 15 minutos. Não quero deixar que ele chegue muito mais extenso. Então vai ficar até aqui. Então deixa o seu joinha, se inscreva no canal e dá o seu comentário aí, no comentário aí embaixo. E se tiver alguma pergunta pode fazer. E eu vou procurar ler os comentários, ver se o que você acha desse testemunho que a partir de agora para frente vou procurar contar. E se tiver alguma pergunta, algum esclarecimento, também farei vídeo respondendo, se for necessário. Tá bom? Até o próximo vídeo e que Deus abençoe a todos.